Bem, pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre globalização, um tema bem abstrato, bem direcionado dentro de vários vestibulares do mundo. E dentro da questão de vestibular brasileiro, quando a gente conversa diretamente dessa relação com o assunto que envolve a tal da globalização, para nós é bem interessante, principalmente a relação existente entre o processo de organização. Como a economia, como a estrutura social, como as estruturas produtivas, sobretudo, chegaram até aqui, como a globalização tem o seu papel importante e como essa massa, de fato, faz com que os territórios se ambientem, se organizem diretamente dentro de uma dialética, ok? O que a gente precisa saber e conversar daqui para frente, de fato, é essa relação com o ambiente, com o território. Nós temos uma possibilidade muito grande aqui diante do que é realmente a parcialidade para com o que a gente entende hoje como a tal da globalização, ok? Eu vou fazer a explicação com vocês, vamos utilizando do mapa aqui e a gente vai poder ir conversando, tá bom? Bem, em primeiro lugar, estamos observando a ideia de globalização. Mas o que é a globalização? A globalização, de fato, ela se determina dentro de uma pressuposta base e ideia associada por um professor brasileiro, inclusive um professor de grande porte dentro da cadeia acadêmica mundial, professor Milton Santos, onde o Milton Santos, professor da USP, já falecido, ele criou uma teoria onde ele trabalhou largamente diante da sua carreira aí, trabalhos e processos tais como o caso da globalização, subdesenvolvimento. Um cara extremamente capaz dentro dessa dialética, ok? O que a gente consegue perceber juntamente com isso? Bem, a globalização é uma ideia muito abstrata, tá? Mas se fôssemos para nós definirmos globalização, eu colocaria duas definições para vocês aqui. A primeira delas é o encurtamento das distâncias, ou seja, o mundo ele perdeu as distâncias físicas que nós conhecemos, e outra seria a ideia de compreendermos como o ápice da internacionalização do trabalho. E como seria essa internacionalização do trabalho? É entendermos de fato hoje que os países possuem diante da sua, sobretudo da sua estrutura econômica, uma forma de estarem associados com a relação atual. Como assim? Ora, eles se comportam de uma maneira extremamente integrada. Essa maneira integrada, ela faz com que dentro do âmbito da economia, por exemplo, cada país tenha seu papel. Ou seja, na evolução da lógica do que estamos conversando até então, podemos pegar dois momentos aqui. Antes, na divisão internacional do trabalho, e hoje, na nova divisão internacional do trabalho. Nessas duas lógicas que eu estou trazendo para vocês aqui, a gente consegue entender um ponto bem interessante. Quais são eles? A primeira base, bem integrada aí dentro dessa relação atual, é que, de fato, a divisão internacional do trabalho, ela dividia em primeiro, segundo e terceiro mundo, os mundos. E, de fato, aprendemos que o primeiro, ricos industrializados, o terceiro, os pobres e não industrializados, e o segundo mundo, o que nós não temos mais na simbologia econômica de hoje, os países
que brindaram diretamente aí com o socialismo. Bem, o socialismo como uma base estruturada, ela já não existe mais, ela já não tem força mais dentro do conceito normal, global inclusive, né? Mas é o que se consegue compreender hoje dessa base específica do processo globalizado. A partir do momento em que tem a queda do socialismo, o que acontece? Esses países se reorganizam. Então temos aqui a nova ordem da Divisão Internacional do Trabalho, a nova ordem mundial, países desenvolvidos, subdesenvolvidos e aqueles países que aprenderam diretamente a trabalhar com a ideia de uma possibilidade de emergência econômica, de superação, de elevação, que são os considerados países hoje emergentes, ok? Então, de fato, a ideia e o pensamento miltoniano, né, já trazendo essa alusão ao Milton Santos, e querem que vocês todos paguem um pau fodido, porque eu estou utilizando colorações todas diversificadas aqui. Eu tô com várias canetinhas, a minha filha já me ajudou, a minha principal auxiliar aqui nos processos de gravação, tá bom? Então temos aqui, presta atenção, filho, fica mexendo no celular não. Tô longe, mas eu tô vendo você, eu te conheço. Desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Numa escala como essa aqui, é possível que um território como, por exemplo, africano, um território como o continente africano, ele possa vir a emergir socialmente, um dos seus países, é óbvio, né? Se porventura eles tiverem contatos físicos, comerciais, econômicos, juntamente com o território europeu. É uma possibilidade, tá? Mas por que é uma viabilidade talvez bem distante daquilo que a gente consegue entender hoje como capacidade, possibilidade real? Porque os países, eles têm, dentro da sua lógica atual, alguns tipos de preocupações. E não é da preocupação de um cara, por exemplo, como Europa, ver o território africano emergindo, crescendo. Há a necessidade que alguns territórios possam vir a se tornar aí, se depender da economia, isso sempre vai ser assim, que os países se tornem dependentes. Então, enquanto houver dependência econômica, sobretudo econômica, o que vamos ter como ocorrência aqui? Ora, a gente sempre conseguirá ter ainda os países dentro da sua lógica. Quem é desenvolvido, quem é subdesenvolvido permanecerá. E o que chamou a atenção de alguns grupos de economistas do planeta foi a possibilidade desse cara aqui ter uma ascensão econômica. Mas já vem caindo por terra alguns exemplos, alguns elementos inclusive, né, sobretudo elementos dessa possibilidade mais atual, mas a gente precisa ver como é que isso vai se dar. Porém, o quadro que nós temos atualmente é esse, tá? Então, ápice da internacionalização do trabalho. O que a gente tem que entender de forma básica, dinâmica, organizada dentro desse assunto? Que a globalização é um tema bem abstrato, tá? Não adianta a gente ficar criando temas, bases e nada. Então eu vou te dar um exemplo. E uma dica, claro. Você vai no YouTube. Primeiramente você vai curtir o meu vídeo. Geo Home. Tem um canal lá. Eu quero que você se inscreva nesse canal, porque por ali você vai ter várias e várias aulas, dicas e resolução de exercícios. Estou organizando tudo para vocês aí, para melhor caracterizá-los diante desse processo de pandemia que obrigatoriamente vai colocar o mundo numa estrutura mais virtualizada, sobretudo agora, ok? E o que a gente consegue entender? Dentro do YouTube, a gente tem alguns vídeos, né, bem interessantes, aulas bem explicativas, mas tem um ponto bem bacana. O Milton Santos, ele escreveu um livro chamado Por uma Outra Globalização. Na verdade, foi o resultado final de uma obra de vida dele. E eu quero que você, mesmo sem tempo, assista um documentário desse livro. Não precisa de você ler. Não estou minimizando a sua capacidade, mas não é o momento ainda. Você precisa ter uma base crítica maior para conseguir entender o livro, resultado de uma vida de obra. Sobretudo eu, por exemplo, acho que até hoje eu não entendi diretamente a essência que ele trabalhou ali.
mas a gente faz um papel mais que imprescindível para que isso seja um pouco mais interessante. Milton Santos escreveu um livro, temos um documentário dirigido por um cineasta brasileiro, aonde o Milton Santos descreve um pouco dessa participação, desse movimento do Globo. O documentário leva o mesmo nome, tá? E o Milton Santos descreveu nesse livro aqui 3 tipos de globalização, tá? Ele diz que a globalização é um movimento autônomo da sociedade e das grandes empresas, mas ele entende que houve uma evolução dos meios, tá? O meio que antes era natural, depois esse meio virou um meio técnico. O homem, sobretudo o homem, aprendeu a dominar a técnica de vida, de capacidade de evolução. O homem, ele aprendeu o cientificismo, então virou um meio técnico científico. E, sobretudo hoje, aliado com a capacidade informacional. A informação, vista, né, como um dos principais pontos hoje, ela é muito interessante. Então, o que nós temos hoje, me perdoe, o que nós temos hoje é basicamente um meio chamado de meio técnico científico informacional. Cola aí, filho, para você não esquecer. Meio técnico científico informacional. Sabe o que é isso aqui? É o nome bonitinho da globalização. Esse é o nome correto da globalização dentro do mercado de ideias, da possibilidade que nós temos hoje de uma economia mais estruturada. Então a gente consegue perceber, de fato, que o que nós temos hoje é um meio globalizado e é necessário que você entenda esse meio tal como uma das principais bases e relações, ok? Meio natural, técnico, científico e informacional, meio técnico, científico e informacional, uma ideia aqui do Milton Santos, tá? Para você lembrar. E ele coloca nessa base dele que nós temos hoje no globo 3 tipos de globalização. Olha só que loucura isso, ok? Nós temos 3 tipos de globalização. Quais são esses tipos? Ele chama, primeiramente, da globalização como fábula, da globalização como perversidade e da globalização como possibilidade. Por quê? Nunca estivemos no momento onde as capacidades técnicas e científicas do mundo pudessem, de uma certa maneira, associar e ajudar tanto a organização do globo. Nunca estivemos num momento como esse, tão alavancado, tão avantajado assim. E nesse momento, nesse exato momento, a gente começa a ver a despreocupação de certas dominâncias do globo, sobretudo empresariais, industriais, em relação a isso. Então, o que começa a acontecer? Cria-se uma identidade malévola da globalização, extremamente maléfica para a sociedade. Por quê? A globalização como fábula é tal como nos fazem ver a globalização como perversidade tal como ela é. E a como possibilidade, como ela poderia ser uma outra globalização, né? Então a gente começa a perceber um pouco dessa relação de movimento. E isso é bem ruim, porque a gente consegue entender que, um dos principais temas abordados pela geografia é a globalização. E esse assunto está sempre numa evidência dentro dos meios de comunicação, livros. Os estudantes estão sempre ouvindo. Muitas pessoas não compreendem como a globalização está presente nas nossas rotinas e exerce uma grande influência em vários aspectos do nosso cotidiano. Mas dentro de uma sala de aula, quando a gente conversa, e eu estou conversando isso com vocês nesse processo agora, é basicamente um fenômeno capitalista, tá? E tem que ser tratado dentro de um estágio supremo da internacionalização, do espaço, por meio de vias. E isso aqui é o ponto-chave para a gente. Por vias políticas, por vias econômicas, por via
social, óbvio, tá? É onde a população se estrutura, e a cultura, né? Uma base também cultural. Por quê? O consumo de música, o consumo de mídia, o consumo de vestuário, o consumo de alimentos, tudo isso em âmbito planetário. Não existem mais barreiras hoje para a gente, consequentemente, ter um certo afunilamento das informações. Não, elas chegam em cantos mais longínquos. E essa informação ela é importante. Por quê? Nós tivemos na década de 20 de 1900 uma gripe espanhola que dizimou milhares de pessoas no planeta. E a informação não era tão grandiosa como é hoje, 2020, praticamente 100 anos depois aí, uma nova epidemia, né, que fez com que praticamente o mundo todo parasse. E nós estamos hoje aqui brindando dessa aula, sobretudo por conta disso. Mas é um tema, é uma relação extremamente grandiosa e muito vultuosa, que isso fique bem, né, visível para vocês. Apresentando o conceito aqui, a abordagem histórica, desde as épocas da navegação, tudo mais, o globo integrado. Entenda você que o caminho das Índias, hoje, né, a saída do caminho das Índias, as paradas feitas, sobretudo isso fez com que o mundo ficasse mais dinâmico e, consequentemente, dá para entender que este mundo que antes ele era tão espaçado, hoje ele é um mundo extremamente pequeno, conceituado, um está ao lado do outro, um está associado com o outro. Essas ferramentas globalizatórias nas nossas vidas hoje, elas estão envolvidas em todos os sentidos, em todos os aspectos. E marcas grandiosas como, sei lá, Nike, Adidas, Mitsubishi, de vários pontos do planeta, todas elas estão relacionadas a isso. Então, a mídia faz com que um consumo existente hoje, ele seja um consumo existente em grande ordem, em grande foco. Isso vem mudando ao longo das passagens e principalmente evolução, porque tanto o âmbito político, econômico, social, cultural, ele vai ter uma base específica ao lado, que é a ideia do capitalismo. A ideia do capitalismo, obrigatoriamente, é uma ideia da qual você tem uma possibilidade enorme de crescimento. E o capitalismo ele é algo estruturalmente maior para que a sociedade consiga se organizar dentro de um modelo produtivo. Modelo produtivo esse que transcende um pouco das barreiras da capacidade de um consumo mais socializado, de um consumo local. A gente está falando em compras e vendas em escalas planetárias, sem barreiras, e as informações transcendem juntamente com isso. Então, o que a gente tem para entender no final dessa ideia de globalização? Que é um núcleo sem fronteiras. O que antes, né, um consumo local era o exemplo máximo de uma base da globalização, hoje um navio carregado de containers transcendendo mares aí para fazer vendas, produções e tudo mais, é o novo símbolo da atividade geográfica, da atividade da globalização. E aí, o que eu chamo a atenção com vocês basicamente é isso. Por quê? A globalização ela tem uma relação de fronteira que já não existe mais. As fronteiras são fronteiras basicamente sociais, étnicas, econômicas. Porque se você tem acesso a qualquer uma dessas tangências discutidas aqui, a globalização ela se reestrutura, ela cresce, ela vai ter uma base de capacidade, de desenvolvimento do território diante dos seus critérios, diante da sua vontade, diante daquilo que ela realmente quer, extremamente grande. Entra juntamente com isso aqui um dos papéis talvez mais importantes de todo esse cenário, que é talvez a face mais extrema hoje do capitalismo, que são as empresas transnacionais, né? As empresas que transcendem fronteiras dos seus territórios, as antigas multinacionais, como a metodologia vai evoluindo, onde a gente consegue ver uma série de alterações diante desse modelo produtivo no globo, ok? Bem, globalização, a base, a ideia específica de globalização está aqui, né? De uma velha ordem mundial para uma nova ordem mundial, mas a gente consegue conversar isso melhor em uma outra aula, ok? Muito obrigado, até a próxima.